Você já viu gente que age, que fala, como se Deus lhe pertencesse? Como se Jesus Cristo tivesse morrido só pelos pecados da sua religião? Como se o Espírito Santo só se manifestasse, só orientasse e só iluminasse dentro do seu grupo social? Pois é, isso não é novidade. Gente assim tem há muito tempo. Há muito tempo, Deus se revelou e começou um povo para nesse povo entregar o Messias para toda a humanidade. Mas havia gente desse povo que achava que o Messias era só para eles. E no começo da igreja também foi assim, tinha gente pensando isso. Mas o Senhor, Ele desde o princípio, desde o começo das coisas, Ele deixou claro que o Messias era para todos os povos. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir, nós estamos no Evangelho de Marcos, vamos agora ver a continuidade daquele episódio da figueira. Se você perdeu, volte no vídeo anterior, lá a gente conta o começo dessa história, mas eu não vou deixar você sobrando aqui, eu vou recapitular rapidamente. Jesus já está em Jerusalém, já está nas imediações, né? Ele vai a Jerusalém, mas ele pernoita fora da cidade, num povoado, e numa dessa, que ele sai de manhã cedo do povoado para Jerusalém, ele está com fome. E ele vê uma figueira que, apesar de não ser época de frutos ainda, ela estava vistosa, cheia de folhas, que é o que acontece quando a figueira já tem frutos. Porque muitas plantas, se você já lidou com plantas, com frutas, com a vida um pouco mais, uma vida rural, você sabe que tem as plantas que, de fato, no princípio, já um pouquinho antes do período, elas já estão dando frutos. E aí tinha uma figueira assim. Jesus foi lá e só tinha folha, não tinha nada. E aí ele fala assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram. E aí ele segue para Jerusalém, tem todo o episódio da purificação do templo, né? E o que acontece com a figueira? Essa figueira ela é um ensino. Ela é um ensino fantástico para a gente. Tem muita coisa interessante aqui. E aí Jesus usa essa figueira, ele aproveita para dar um ensino. Porque assim, necessidade de alimento, para ele era tranquilo, né? Vamos lembrar que ele 2 vezes multiplicou pães e que havia muita gente ali naquela região disposta a servi-lo. Tanto que ele entrou em Jerusalém, com entrada triunfal, fornecer um animal para ele montar. Enfim, a questão não era comida, a questão era um ensino poderosíssimo. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira, que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Se a gente não dá fruto, a gente seca. Então a gente é feito para dar fruto. O que é dar fruto? Bom, a Bíblia nos ensina, né, na vida cristã, que são os resultados. Se a gente vive uma vida cristã, a gente dá resultado, a gente dá demonstrações. É aquela coisa assim, bom, quem roubava não rouba mais, quem amaldiçoava passa a ser fonte de bênção, ajude o próximo, ajude o necessitado, ame o seu irmão, são os frutos da vida cristã. E aí o Senhor falou assim aos discípulos, tenham fé em Deus. E aqui vem o ensino. Ele fez essa história com a figueira e com isso ele introduziu um ensino que é muito interessante e é muito importante. Tenham fé em Deus. Então ele já começa o discurso dando o tema. O assunto aqui é ter fé em Deus. Vamos lembrar que fé na Bíblia não é aquela coisa que a gente vê muito comum nos dias de hoje, né? De gente que acha assim, não, eu tenho fé que tudo vai dar certo, e assim, e se expressa isso quase como se fosse uma energia interior, uma força própria. Né? Não, não é isso. A fé na Bíblia, ela é a confiança na palavra dada. Então, por que ter fé em Deus? Porque Deus, desde o princípio, ele entregou a sua palavra, ele entregou promessas, ele entregou assuntos que ele falou, coisas como é que eram, como é que se cumpririam, e ter fé é acreditar nele, que ele cumpre a sua palavra, como ele mesmo disse, que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Né? Deus fala que a palavra dele ela não volta para ele vazia sem cumprir o seu efeito. Então, ter fé, em parte, é isso. E, em parte, também, é o caminhar com Deus. Nós vemos no Antigo Testamento isso muito forte. As pessoas que de fé, quem eram? Aquelas que, na sua vida, elas andavam no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, com um caráter de gente que é amigo de Deus. Então, a fé, ela é esse conjunto de coisas, não é pensamento positivo, tá? Fé não é isso. Então, tenham fé em Deus. Esse é o assunto. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Aqui, talvez, a gente tenha uma metáfora dentro de outra. Porque quando ele está falando deste monte, Jerusalém ela é construída sobre um monte. Ela é um lugar alto, tanto que se fala, né, subir a Jerusalém, porque a cidade ela é elevada. E ele está falando, se vocês disserem esse monte, atire-se ao mar, ele vai.
E a gente pode pensar num primeiro momento, né, que é Jesus está dando um ensino de fé de poder, né, o que vocês pedirem com fé vai acontecer. Tanto que uma coisa impossível, como aquele monte, aquela terra toda, né, se lançar ao mar. Pode ser isso. E o Senhor fala assim, é preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Não dá, é mais ou menos assim. Deus nos entregou a sua palavra. Está aqui. Esse livro, né? Ele é uma tradução para a língua portuguesa dos textos sagrados. Então aqui tem o conteúdo. Né? O conteúdo desse livro é a palavra de Deus. E aí Deus nos entrega a sua palavra. Ele fala, por exemplo, que se nós crermos em Jesus Cristo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou a gente acredita em Deus, ou a gente não acredita. Não dá para acreditar mais ou menos. Não dá para andar dizendo assim, tudo bem, eu vou confessar, vamos ver se dá certo ele perdoar meus pecados, né? Mas vai que ele não perdoa. Não. É crer. É realmente acreditar que as coisas vão acontecer. Quer dizer, ter fé nessa palavra de Deus. Então, quando você se dirigir a Deus com o seu pedido de perdão, é entender, Deus não volta atrás da sua palavra. Deus não é que nem a gente que fala uma coisa hoje e amanhã a gente se contraria. Não, Ele é fiel, ele é leal, né? Ele é fiel às suas promessas. Então, se você for pedir alguma coisa, creia nisso, né? E é importante sempre pedir de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Não adianta também, a Bíblia ensina mais sobre isso, né? Mas não adianta pedir uma coisa errada, não adianta pedir pelo mal. A carta de Tiago fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem para gastar com as suas próprias paixões. Então é pedir contrariando o ensino de Cristo. Mas se você está pedindo uma coisa dentro do ensino de Cristo, dentro do caráter de Jesus, de acordo com a Bíblia, peça com fé. Acredite que vai acontecer. Não peça como alguém que duvida, como, sei lá, um capim que o vento agita para um lado e para o outro, né? Que é balançado por todo o vento. Não, peça como alguém que tem firmeza, como alguém que conhece o seu Pai e diz assim, eu sei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu sei que Ele me ama, e eu sei que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu sei que Ele quer o bem para mim. Então vou pedir com confiança. Vou pedir com confiança, crendo que vai acontecer. E aí o Senhor falou, digo, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, atenção aqui, por favor. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se você se recusar a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Essa é uma chave fundamental. Vejam que o tempo todo aqui eu estou falando sobre o perdão dos pecados, Jesus nos perdoou, morreu na cruz, se confessarmos os nossos pecados. E aí o Senhor fala, e aí? E você vai levar isso adiante? Ou você vai querer reter isso só para você? Você quer ser perdoado, mas não quer perdoar? Você quer receber uma dádiva de Deus, mas não quer abrir seu coração para perdoar a pessoa que pecou contra você? Não funciona. Então é fundamental que a gente abra o coração para o perdão. Existe uma outra coisa, que é o processo de cura, de restauração. Isso é uma outra coisa, né? Existe a possibilidade de se voltar a ter confiança, é outra coisa. Perdoar é mais ou menos o seguinte, é você no seu coração, na sua mente, tirar as mãos do pescoço da outra pessoa. É você estar numa atitude tal que se você souber que aquela pessoa se deu mal, você vai ficar triste e não feliz. Você vai dizer, puxa, eu não queria que ela se desse mal, eu não queria o mal dela. Eu perdoei ela, eu queria que ela mudasse o caminho dela, que ela fosse para o caminho do bem. Que pena que coisas ruins aconteceram. É essa atitude. O perdão é você querer o bem dessa pessoa ainda por cima. Não é só, não, eu perdoo, mas eu nunca mais quero te ver. Não. É uma coisa bem mais profunda do que isso. Tem a ver muito com amor. Aliás, tem um vídeo aqui recente, Pergunte ao Carlos, é o episódio 6, que é sobre perdão. Se você quiser aprender um pouquinho mais lá, eu trato um pouquinho mais desse assunto de maneira um pouquinho mais extensa. E aí, então, passou esse episódio da figueira, Jesus usou a figueira para dar esse ensino sobre ter fé em Deus, sobre acreditar, sobre perdoar. E aí, então, isso tudo é cedinho, de manhã, tá? Aí é que ele entra em Jerusalém. Então, o dia já começou cedo com muito ensino. E enquanto Jesus estava passeando pelo templo, lembra que no dia seguinte ele quebrou o pau lá dentro, né? Ele expulsou vendedores, virou mesa de cambista, toda aquela coisa que tinha a ver com corrupção, com maus tratos ao povo. Se você perdeu, olhe no vídeo anterior, que lá eu explico bem sobre isso. E aí os donos do esquema vieram confrontar Jesus, né? Os donos do esquema eram os principais sacerdotes. E vieram com os mestres das leis, com líderes do povo, e todo mundo perguntou para eles,
Com que autoridade você está fazendo isso? Isso o quê? O que ele fez no dia anterior, né? Entrou e quebrou tudo. Com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu ordem para isso? E ele respondeu o seguinte: eu vou responder para vocês. Eu digo com que autoridade eu fiz isso. Mas antes me respondam vocês uma pergunta. Aqui Jesus está colocando um teste de caráter. Eles querem saber sobre a autoridade dele, ele só vai conceder esse conhecimento a pessoas que tenham pelo menos sinceridade e decência. Então ele faz um teste de caráter. Pergunta: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? João Batista, né? João, aquele que batizava. Vamos lembrar que Batista hoje é nome, mas não era nome. Era uma função. Batista quer dizer quem batiza. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? E aí eles foram confabular entre si, né? E disseram assim: bom, se a gente disser que era dos céus, vamos ficar em aperto com esse homem, porque ele vai dizer assim: se ele era dos céus, por que vocês não acreditaram nele? Ou seja, já está aqui estabelecido que eles não acreditaram em João Batista. E João Batista vem anunciando o quê? O arrependimento, a mudança de vida. E eles não acreditaram. E eles disseram: tá, mas se a gente falar que era dos homens? Bom, aí tem a multidão aqui, a gente vai estar em má situação com essa multidão toda, porque eles creem que João era profeta. Vejam que eles não estão procurando, nessa conversa, identificar assim: tá, mas era do céu, era dos homens. Peraí, mas João, ele falou tal coisa, ele fez isso. Não, eles não estão tratando disso. Eles estão tentando ver qual é a resposta que eles vão dar para se dar bem. Isso é uma encenação. Essas pessoas são completamente desprovidas de sinceridade. Eles são hipócritas. Lembra o que é hipócrita, que Jesus já falou que eles são? Hipócrita é aquele ator do teatro grego que usava uma máscara para interpretar um personagem. Então você via a máscara, você não via a pessoa. E o que eles estão fazendo aqui é usar uma máscara. Eles querem só sair por cima, eles não estão realmente investigando. Tá bem, vamos aqui investigar se o batismo de João era do céu ou era dos homens e vamos dar uma resposta, a melhor resposta para esse homem e aí descobrir quem deu autoridade para ele fazer o que ele está fazendo. Não. Eles estão assim: vamos sair com a melhor resposta para a gente se dar bem. Como eles não conseguem uma resposta, eles viram para ele e falam assim: nós não sabemos. E aí eles reprovam no teste de sinceridade. Eles não são sinceros. Essa palavra sincero, há quem diga que a origem dela está na venda de vasos na antiguidade. Às vezes, quando se fazia, eram vasos feitos à mão, né? E às vezes ficava uma pelotinha de barro na parede do vaso e aquilo caía quando o vaso assava e ficava um furo. E aí a pessoa ia lá, o vendedor de vaso, assim, meio sacana, e cobria com cera. Só que depois, com o tempo, aquilo saía e o vaso vazava. E aí se dizia que um vaso bom, um vaso autêntico, era um vaso sem cera. Sincero talvez venha de sem cera. Quer dizer, é íntegro, não tem furo. Essas pessoas não eram íntegras, elas não eram sinceras, elas não investigavam os assuntos, a Bíblia, os temas da vida, querendo descobrir o significado real, como servir a Deus, como amar ao próximo. Não, eles queriam essas coisas para ter poder, para mandar nos outros, para ser autoridade, para poder continuar fazendo o esquema que eles faziam no templo, o comércio. Isso é um grande alerta para nós. A gente não pode pegar esse livro maravilhoso, esse livro sagrado, e usar esse livro para tentar manipular as pessoas, para tentar... Eu vou até usar a expressão aqui, gente, ganhar voto. Eu não estou falando da eleição literal, mas ganhar voto das pessoas, sabe? Ah, aquela pessoa lá é uma pessoa grande, importante, né? Porque pegou a Bíblia e fez assim, fez assado. A Bíblia não é para isso, não é para manipulação. A Bíblia ela é a fonte do conhecimento para nós, para que a gente possa estar mais perto de Deus, para que a gente possa entender como é que a gente vive a fé, como é que a gente ora, como é que a gente se entrega a Deus, como é que a gente cuida do irmão, do necessitado, como é que a gente cuida dos nossos bens de maneira que honre a Deus. A fé não é um tema para a gente explorar os outros e ganhar poder. Então, aqui nós damos uma pausa, nós voltamos no próximo vídeo, voltaremos com o capítulo 12, onde Jesus segue em Jerusalém, são os seus últimos dias no seu ministério terreno, depois disso só quando ele voltar, e nós veremos mais algumas coisas então do capítulo 12. Aproveite, deixe o seu joinha, se inscreva, comente, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, escreva aqui nos comentários também, tá? Dúvidas rápidas eu procuro já responder no comentário. Se é um tema que exige um pouco mais de estudo, um pouco mais de fala, eu junto esse material e junto várias perguntas e faço um videozão da série Pergunte ao Carlos para ajudar você a conhecer um pouquinho mais das Escrituras. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.